Eu sou o Carlos Corrêa. Esse é mais um estudo semanal aqui da língua chinesa, estudo semanal sobre os Analetos de Confúcio. E a minha primeira observação é a gente está construindo, a gente está fazendo, remodulando, a gente, conforme vocês vão demandas e tudo mais, críticas e por aí vai, a gente vai. A minha primeira observação é... Então, fico por aqui, por enquanto. Bom, antes da gente começar o nosso estudo, eu queria agradecer ao Sim-Sun Rock, ao nosso mestre Sim, né? Aos tradutores, a Lúcia Helena Nobre Souza, e ao Lin, Chen Ken Lin, e também ao grupo de estudos sobre o Tao de Piracicaba e de Jundiaí, que também sempre deram todo o apoio nesse trabalho que a gente está realizando durante todo o período. Obrigada. Então, vamos lá? Vamos lá. Eu vou fazer a minha manobra tradicional. E a gente vai aqui, então, para a nossa primeira frase. Vou fazer aqui, ó. Confúcio disse: ensina sem discriminação. Bom, a explicação do mestre Sim para essa frase é que, de fato, não se deve discriminar um aluno. Mas a tradução correta desta frase dos Analetos não é essa, mas sim, Confúcio disse: a educação precisa ser igual para todos. A educação de Confúcio se refere à educação da natureza humana. Qualquer ser humano é capaz de receber este tipo de educação. Ela é diferente da educação da sociedade. A educação da sociedade pode ser desigual, e uma pessoa pode, inclusive, optar por não recebê-la. Já a educação da natureza humana deve ser dada igualmente para todos. Todos devem ter acesso a este conhecimento, pois se o indivíduo não aprender sobre a natureza humana, ele já não será mais um ser humano. Ele será como um animal. Bom, o meu comentário para essa frase, para essa explicação do mestre Sim, é que, assim, o ser humano, ele é um ser criativo, né? Ele é um ser criador. Enquanto o animal, ele, de modo geral, é um ser reativo. Então, o ser humano, ele tem a capacidade de criar coisas, né? A gente cria a partir dos nossos pensamentos, a partir da nossa imaginação. E os animais não. É muito difícil você ver um animal criar algo novo, né? Eles, de modo geral, eles reagem aos seus instintos e reagem ao meio. Assim, todo ser humano deveria receber essa natureza, essa educação que a gente traduziu como educação da natureza humana, de modo que todos possam usar essa capacidade criativa, desde que isso não prejudique os outros. E como que a gente vai saber se a gente vai prejudicar o outro ou não, né, fazendo algo novo? Primeiro, a gente pode usar a regra de ouro, que é aquela regra de que não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Mas isso ainda pode gerar confusão. Por quê? Porque às vezes às vezes o gosto de uma pessoa é diferente do seu. Então, também pode se usar. Existe uma habilidade incrível também da espécie humana que diferencia dos outros animais, que é a nossa a nossa capacidade de dialogar a partir de uma linguagem comum. Então, tem até um trecho de uma outra frase, do Analetos, que o Confúcio diz assim: sem compreender as palavras, não há como conhecer as pessoas. Então, nesse sentido, convém que se aprenda tanto a falar quanto a ouvir o outro.
E assim, a partir da linguagem, a partir do diálogo, é possível compreender as pessoas. E ao compreender as pessoas, é possível usar esse nosso potencial criativo sem prejudicar os outros. O meu comentário é esse. Você teria algum comentário, Carlos? Bom, eu vou fazer só uma observação, por enquanto, que é a seguinte. Essa frase, o discriminação, que está sendo traduzido aqui por discriminação, é o lei. E o sem, esse é o ensino, e esse aqui não aparece traduzido. Mas o que eu queria destacar aqui, dessa sem discriminação, esse podia ser traduzido como não discriminação, né? Há ensino, não discriminação. Assim, rapidamente, esse ele é o mesmo que vai naquela expressão, né, que a gente encontra no tal dedinho, por exemplo, que é way. Então, o pessoal traduz por não ação e tudo mais. Então, aqui você podia traduzir aqui por não discriminação. Então, é uma discriminação, como relembrando, né, das outras leituras, e relembrando também daquela primeira live com a Júlia Souza, né? Então, é uma discriminação relacional. Então, não é uma discriminação isolada, fixa e tudo mais. Tem comunicação. Então, se você ensina, você se comunica. Se tem ensino, tem comunicação, entende? Esse é um outro sentido também que, pelo menos do meu ponto de vista, a gente pode interpretar essa frase também. Mas assim, eu posso comentar mais um pouco, mas eu vou ficar por aqui para a gente poder passar as outras frases também, tá, gente? Mas o destaque aqui que eu dou é aqui pro U. Ele é bem importante aqui, tá? Não é assim sem discriminação nenhuma. É uma discriminação vazia, sabe? Uma discriminação relacional e tudo mais. Eu vou parar por aqui. A gente continua as outras então. Se vocês não tiverem nenhum outro comentário, alguma dúvida também, porque às vezes eu posso, sei lá, complicar em vez de ajudar. Vamos passar para outra frase então? Se ninguém tiver algum comentário para fazer, a gente passa. Sim. A outra frase aqui então, Confúcio disse: não sei o que se deve fazer com aqueles que não dizem. O que se deve fazer? O que se deve fazer? Bom, então a explicação do mestre Sim para essa frase é que quando um professor traz um problema para os seus alunos, há aqueles alunos que ficam quietos, que não falam nada, apenas deixam acontecer. E há aqueles alunos que perguntam: nossa, e agora? O que podemos fazer? A estes alunos que perguntam, o professor saberá como ensinar, pois eles se preocupam em relação ao que fazer diante daquele problema. Já os alunos que não manifestam inquietação alguma diante de uma situação-problema, que realmente não pensam sobre o que fazer ou sobre como fazer algo para resolver uma situação, estes alunos o Confúcio não sabe como ajudar. Se você não sabe o que fazer diante de uma situação, então pergunte. Se você não sabe o que fazer e também não pergunta, então o Confúcio não terá como te explicar nada em relação àquilo. Por isso, um professor pode perguntar aos seus alunos. O que devemos fazer? Se os alunos sabem o que fazer, o professor não vai falar para eles o que deve ser feito. Se os alunos só olham para o professor e não têm reação alguma diante daquele problema, então o professor não terá como ajudar estes alunos. Assim,
convém que a psicologia da educação seja capaz de orientar as pessoas para que elas saibam perguntar sobre o que fazer. Bom, e agora, essa frase eu também eu tenho um comentário sobre a frase, sobre a explicação, que nesse caso, eu considero que esse professor, ele seja capaz de observar de fato o seu aluno e de respeitar esses alunos, de educar esses alunos para que eles não percam a vontade de estar sempre indo em busca do conhecimento. Porque a vontade deles é respeitada, né? Quando eles querem algo, o professor orienta. Agora, se eles não demonstram que querem, então o professor ele também não vai ficar, né, impondo para esses alunos o que deve ser feito sobre o que os alunos não se importam ou não têm um interesse com aquilo. Então, isso possibilita que o aluno seja um sujeito ativo no processo de aprendizagem, não um ser passivo nesse processo. E é bem interessante que o mestre Sim, ele inclui também a opinião dos alunos, né? Que o Confúcio, o Confúcio fala assim, se os alunos não perguntam o que se deve fazer, e na explicação do mestre Sim, ele também colocou que o professor, ele também pode perguntar aos alunos o que deve ser feito. Então é isso, meu comentário vai até aí. Carlos. Bom, meu comentário não é bem um comentário, só é uma observaçãozinha também. Nessa frase aí, gente, a gente tem outra negação. Ela tá aqui, ó, pu. Pu. Esse pu aqui também é traduzido por não. Aí a gente volta lá na primeira frase, a gente também tem outro não aqui. Só que aqui, esse não está sendo traduzido por sem. Tem outras traduções que usam o não, né? Não, discriminação, não. Mas aqui, sem discriminação. Então, qual que é a diferença, então, né? Se tem um não aqui e tem um não lá. Então, aqui foi traduzido, não sei o que se deve fazer com aqueles que não dizem o que se deve fazer, o que se deve fazer. Então, esse não sei o que se deve fazer, vamos dizer assim, é o não, comparando com o outro não, esse aqui seria um não cheio. Então, se ele está cheio, ele não tem como se comunicar não tem comunicação. Ele se encerra em si mesmo. Agora, esse U aqui, ele é o U do não, só que ele é um não vazio, em comparação com o outro. Então, ele tem comunicação. É possível se comunicar pelo U, né? O lei, não discriminação. Então, esse U aqui, ele também, geralmente traduzido por não, mas ele é o não vazio, vamos dizer assim. Ô Carlos, o que você quer dizer com esse não cheio e não vazio? Não entendi. Então, voltando lá naquela explicação dos primeiros estudos, esse U, não discriminação, esse sem discriminação, não é falta de discriminação. É uma discriminação com comunicação. Ah, vazia. Isso. Você não pega um aluno e classifica ele de tal maneira e outro aluno de tal maneira e acabou. Sabe naquela outra frase lá do Shan e Xia? É um pouco naquele sentido lá. Esse U aí, ele vai naquele, ele é daquele, vamos dizer assim, ele está em relação com aquilo lá. Então, esse U aí é o U da discriminação, que é aquela discriminação que não é definitiva, estática, sabe? Você aqui, o outro ali e ponto final. O aluno que aprendeu mais, o aluno que aprendeu menos e acabou, sabe? Não é isso daí, não. Agora, esse outro aqui, esse aqui é o cheio. Vamos dizer assim, se ele está cheio, ele não tem mais o que fazer. Então, esse aqui é o pu, a negação do não sei. Então, eu não sei o que se deve fazer com quem não diz o que se deve fazer. Como é que você vai... Se o aluno não sabe o que fazer e ele não pergunta o que fazer, então o aluno não pode ajudá-lo.
essa é a explicação do mestre, sim. Se não me engano, é isso que ele diz. Então, faz todo sentido com esse pu aqui. Entende? No caso do aluno, se ele se encerra em si mesmo, ele não sabe o que fazer, ele não pergunta, então não há comunicação. Então, pu, não diz, não digo, não sei o que dizer. Entende? Não sei se eu consegui explicar meu ponto de vista. E ficou mais complicado. Se alguém tiver alguma observação, gente, se vocês quiserem que eu explique de novo, eu falo de novo, de outro jeito. Bom, acho que a gente pode ir para a próxima, então. Sim. No final a gente sempre deixa, né, um Sim. tempo para comentários também, então Próxima acho que o nosso frase. estudo está se configurando mais dessa forma. Perdão, pode continuar. Próxima frase. Confúcio diz: no estudo, deve-se proceder como se este fosse inalcançável. Uma vez alcançado, ainda se deve temer perdê-lo. Então, a explicação do mestre Sim para essa frase é: a explicação da primeira parte da frase deveria ser que, na busca do estudo, na busca do conhecimento, deve-se ter a sensação de não conseguir alcançá-lo. E ao não conseguir acompanhar este conhecimento, perde-se a oportunidade de aprender. Ao não conseguir alcançar este conhecimento, é possível perdê-lo. O mestre às vezes repete. Bom, enfim. Ou seja, é preciso perseguir o conhecimento. E diante do conhecimento, tem-se a sensação de que é preciso se esforçar, é preciso correr atrás dele, com medo de perdê-lo caso você não consiga acompanhá-lo. É como no futebol. Quando você chuta a bola, você tem que sair correndo atrás dela. Você tem que apressar o seu passo, apressar o seu ritmo, com medo de não conseguir acompanhar a bola ou de perdê-la. É com esse estado de espírito, é com esse sentimento que você deve ir em busca do conhecimento, entende? Por isso que os chineses dizem: aprender. Para isso você precisa pedir e ainda precisa seguir, perseguir. Aí sim você realmente vai obter o conhecimento. Outro exemplo. Um mendigo na Índia. Ele quer dinheiro. Ao ver um estrangeiro, ele sai correndo atrás dele para pedir o dinheiro necessário à sua sobrevivência. Ai, gente, só um pouquinho aqui. Tem um cachorro aqui, ele quer sair de casa, ele tá preso dentro de casa. Ai. Deixa, eu vou terminar a frase e depois eu tiro ele. Outro exemplo, um mendigo. Tá, tira a flecha, por favor, mãe. Desculpa, gente. Maravilha. Tenta não. Então, onde que eu tava? Um exemplo Por da Índia. exemplo, isso. Ele teme não conseguir acompanhar o estrangeiro. A busca do conhecimento a busca do conhecimento também deve ser assim. Não pode ir devagar. Se uma pessoa não se apressa na busca do conhecimento, ela estará perdendo um tempo precioso. Ela estará perdendo a possibilidade de obter conhecimento. Então pense, por que algumas pessoas ganham o primeiro lugar numa corrida? Porque elas saem correndo atrás desse tempo. Por isso elas conseguem a primeira colocação. Em relação à busca pelo conhecimento, hoje no Brasil, muitas pessoas, quando estudam, ainda vão muito devagar. Já uma pessoa que persegue avidamente o conhecimento, que persegue este tempo, essa pessoa sabe respeitar a preciosidade do conhecimento. É
É importante que os professores de uma sociedade busquem continuamente o conhecimento, pois assim, além de estarem se fortalecendo, estarão servindo de exemplo aos seus alunos, que também se inspirarão a buscar cada vez mais o conhecimento. Se os próprios professores não perseguem o conhecimento, a cultura dessa sociedade será vagarosa e atrasada. Bom, o meu comentário, pessoal, sobre essa explicação e essa frase é que o conhecimento é algo que a gente nunca vai alcançar plenamente. Sempre vai haver algum conhecimento, sempre vai haver algo que a gente possa ainda aprender. E enquanto não existe paz no mundo, enquanto ainda houver sofrimento, é porque nós ainda temos muito a aprender. E mesmo quando tudo estiver em paz, quando tudo estiver em harmonia, quando só existir felicidade, ainda assim haverá outras coisas para aprender, mas aí em outros níveis, né? Em outros níveis de conhecimento ainda por aprender. Então, o conhecimento de fato, na minha opinião pessoal, é algo que a gente precisa estar sempre perseguindo. Eu fico por aqui, Carlos, nessa frase. Uhum. Pessoal, tá de boa, tá tranquilo. Se ninguém tiver nenhuma observação, eu faço umazinha aqui. O Eduardo. Sim, lembrando do mo, que é essa negação também. Eduardo, você podia colocar o mo em mandarim? Que eu não acho que eu não estou fazendo não saquei, acho. Aqui o Marcelo diz: a busca do conhecimento é permanente. Pois é, né? Pois é. São observações que a gente tem que fazer, né? E meu pitaco aqui é o seguinte. Penso eu que o que está sendo discutido aí como conhecimento é o estudo. No estudo deve-se proceder como se este fosse inalcançável, como se o estudo fosse inalcançável. Mas aqui o estudo volta naquela... Eu não lembro qual live, se é a primeira, se é a segunda, o primeiro estudo, o segundo estudo, não lembro. Eu sei que... acho que é na live com o Matheus, sobre religião e tudo mais. Esse Shui aqui é aquele Shui que, vamos dizer assim, que na época do Confúcio, século 6, 5 antes da nossa era, assim, há o consenso de que com esse Shui aí, ele estava falando sobre o estudo das tradições, estudo das tradições, ou que tem a ver também com não só as práticas, né, mas assim os clássicos também, os livros clássicos, né, estudar o livro das mutações, estudar o livro das ordens, o livro da música, o livro dos ritos, o livro da história, e por aí vai, sabe? Então, esses clássicos aí, o estudo clássico, ou o estudo, né, o Di, né, que não está aqui, mas assim, que aquele lá que é geralmente traduzido por conhecimento também, esse estudo, ele é assim, os clássicos são alguma coisa que você sempre vai estar recorrendo ali, você sempre vai recorrer, tá, entendi, eu acho que, entendi, Eduardo. Pois é, e o que eu estava falando? Então, é assim, nesse sentido aqui, que talvez seja o da época do Confúcio, ele devia estar falando assim, ó, o estudo dos clássicos é algo que você vai fazer a vida inteira. A vida inteira. E vai passar para outra pessoa, e outra pessoa vai reler os clássicos, e vai fazer outra interpretação, e vão pelos clássicos, vão buscando inspirações para a resolução de novos problemas que vão aparecer, tudo mais e tudo mais. Eu acho que talvez seja meio por aí, assim, não sei se vocês... Professor Emiliano, pois é, né? Eu vou pensar um pouquinho aqui e eu já respondo para vocês. Mas eu acho que é por aí. O que eu tinha para falar mais ou menos era isso. Porque senão também fica,
enfim, eu vou me estender demais. Eu acho que a gente pode passar para a próxima frase, Carolina. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. Próxima frase diz: o mestre disse, ao relembrarmos o que aprendemos no passado, não conseguimos intuir, desculpa, eu vou começar de novo. O mestre disse, ao relembrarmos o que aprendemos no passado, conseguimos intuir coisas novas e podemos, assim, nos tornar mestres. Tá. Carlos, primeiro tem alguns comentários aqui ainda sobre a sua explicação da frase anterior. Você quer que eu continue essa ou você prefere e depois você comenta ou prefere ler os comentários agora? Deixa eu ler os comentários agora. Tá. O professor Emiliano disse, só confirmando, vi que foi confirmado, professor. Ah, beleza. Xue se refere ao estudo das tradições? Então, pelo que a gente sabe, pelo certo consenso da sinologia, sim. Xue se refere ao estudo das tradições. Tradições entendidas assim no sentido que não é só os livros, não, tá? É mais coisa, né? Os ritos e tudo mais. Sim. Bom, acho que a gente pode continuar. Bom, em relação a essa quarta e última frase que a gente vai ler nessa live, né, a gente está fazendo 4 frases por live aproximadamente. Então, a explicação do mestre Sim para essa frase é que não se trata de lembrar o que aprendemos no passado, mas sim de aprender novamente aquilo que já foi visto antes. É como ler um livro ou ver um filme várias vezes. Toda vez que você revê aquele conhecimento, o seu entendimento é diferente. Cada nova leitura permite que você compreenda, intua coisas novas, pois esse tempo já é outro, e você já é uma outra pessoa, e você já é uma pessoa diferente daquela que você foi no passado. A idade que você tem é diferente, a sensação é diferente, embora as palavras daquele livro sejam as mesmas. Então, por exemplo, você lê um romance do Shakespeare e você não está namorando. Ao começar a namorar, você lê novamente. Você vai sentir aquilo de uma forma diferente, não é? Até que um dia, se você sofrer uma desilusão amorosa e for ler aquele romance novamente, então você terá novas descobertas ainda. Bom, e sobre a segunda parte da frase do Confúcio, então, onde está a diferença, então, entre o aluno e o professor? Um aluno, ele não sabe disso, dessa questão de você, né, aprender sempre novamente aquilo que já foi visto antes. Um aluno não sabe fazer isso, mas um professor sabe. Se um aluno souber fazer isso, ele já pode se tornar professor para aqueles que ainda não se depararam ou ainda não compreenderam novos conhecimentos. Um professor é aquele que já se esforçou mais do que os alunos no aprendizado e continua se esforçando para compreender coisas novas. E ao se aprofundar ainda mais, ao se elevar ainda mais no processo de aprendizagem, ele se torna o professor de si mesmo. Então, essa é a explicação do mestre Sim. Eu não tenho comentário sobre essa frase. Para mim tá bem explicadinho, assim, não tenho comentário algum. Vocês Aqui, têm a comentário? lembrança não é só um comentário. A lembrança não é mera repetição. A lembrança viva é uma nova atuação, por assim dizer. Sim,
Poderia ser, mas o mestre Sim, ele preferiria traduzir, em vez de lembrar, como aprender novamente, mas de fato acaba sendo uma lembrança viva também com base naquilo que você leu da primeira vez, isso interfere na sua segunda leitura também. Não sei se eu soube também comentar, mas eu concordo. Mais alguma Carlos? observação aí, gente? Se vocês têm dúvida, pode mandar bala aí, porque se eu tentei comentar alguma coisa que ninguém entendeu nada, fala aí, gente, tá? Deixa eu... Então, meu comentário, o que eu ia comentar? Meu destaque, tá? Meu destaque, eu gosto de destacar. Destacar aqui é o seguinte. Não, não. Xi é esse aqui que está sendo traduzido aqui, pelo que eu entendi, por mestre. Mas aqui também está escrito mestre. Mas aqui é outro, tá vendo? Z. Traduzido por mestre e traduzido por mestre também. Qual será que é a diferença? Eu vou contar uma diferença para não ficar super complexo, né? Porque eu achei que eu falei demais na primeira, então eu vou falar de menos agora. Então, esse aqui é um título que o pessoal geralmente, o Márcio fez uma observação. Interessante. Em filosofia, falamos da repetição, mas não do mesmo. Bom, eu vou só terminar esse raciocínio aqui, depois dá para a gente comentar o comentário do Márcio. Esse aqui né, a gente, até onde a gente sabe, como se fosse assim, um título, né? Você chega num ponto que você recebe aquele título, né, honorífico que fala, né, o título de mestre, alguém que realmente domina certo conhecimento e tudo mais, mas assim, um pouco diferente do Xi aqui. Esse aqui já é o Xi que a gente aproxima mais por professor, foi traduzido aqui por mestre. Esse aqui é o que está, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Com alguém que cuida dos demais, vamos dizer assim. Isso aqui, ele é, assim, dá para a gente traduzir isso aqui por especialista, alguém que é especialista em alguma coisa, sabe? Esse aqui não é, Uhum. que é diferente. Então, esse aqui que talvez faça mais sentido realmente assim como que a gente traduz por professor. E esse aqui com mestre. Embora aqui esteja traduzido por mestre também. Só essa observação que eu queria fazer. Não sei se alguém pensa diferente. Só uma outra coisinha também. Aqui o cu, esse aqui que está sendo traduzido por passado, tá? Bom, acho que é isso, por enquanto. Vocês têm mais alguma observação? Opa! Bom, vocês não têm uma observação por Aqui, ó, enquanto? Carlos. Tem uma Eu ideia vou... de cuidado do outro no Xi? Não chegou para mim esse comentário. Ah, tá. Tem uma ideia de cuidado do outro no Xi? Esse Xi aí, ô Marcelo, assim, lá das antigas mesmo, na época de Confúcio e companhia, né, das primaveras e outonos, dos estados combatentes, o Xi, ele é o comandante da tropa. O negócio é meio por aí, assim. Então aí tá como se fosse assim, um termo que o pessoal geralmente usa, ele está sendo ressignificado. Tipo aquele do homem nobre que a gente falou no outro estudo. Ele está dando outro significado para a coisa aí. Então esse Xi que eu estou falando aí tem a ver né, com o comandante do exército, ali, da tropa. É o cara que cuida
da turma ali. E Tem a ver com o cuidado do outro, né? Se ele cuida, né? pois é, tem um elementozinho ali no chi também, que é como se fosse assim, um crescimento, só que um crescimento para baixo, não um crescimento para cima, tipo planta assim que cresce, vai crescendo. É o crescimento para baixo, tipo crescendo raiz ou tipo crescimento para baixo. Então ele cresce se tem hierarquia ali, então assim é um lance diferente, entende? Não é um se tem hierarquia, mas nesse sentido da frase não, né? Deixa eu não sei se eu tô meio atrapalhado hoje. Vocês falaram do mo. Se tiver observação, gente, vão fazendo sem, sem medo de errar, que a gente também, né, a gente não, mo, mo. Ah, tá. Ô, Carlos, esse comentário do Marcelo sobre a lembrança não é mera repetição. A lembrança viva é uma nova atuação, por assim dizer. Eu achei interessante. Você gostaria de comentar alguma coisa? Repete um pouquinho, repete para mim que eu não peguei. A lembrança não é mera repetição. A lembrança viva é uma nova atuação, por assim dizer. Ah, É, entendi. eu vou fazer um comentário rapidamente. Por exemplo, digamos, o exemplo do Shakespeare, né, que o mestre Sim falou. Digamos que você leu o Shakespeare e você era solteiro. Aí depois você começa a namorar e daí você não, às vezes você não lê de novo o Shakespeare, mas aquela sua lembrança do que você leu, às vezes você também pode ressignificar. E daí é uma lembrança viva também, talvez nesse sentido. Talvez. Só que, nossa, na hora que eu fui comentar, o Márcio, o Qual o termo que Marcelo, foi traduzido como lembrar? Eu teria que ver lembrar. nos áudios, mas porque tudo isso Tá. foi transcrito, né? Hum. É, Não, ver no comentário do professor Sinrock, né? Não no meu aqui, não. É. Assim, é, não é mera. Aqui é interessante, né? Em filosofia falamos da repetição, mas não do mesmo. Então, repetição está dentro daquela ideia de lógica formal, aristotélica e tudo mais, né? Repete e volta na mesma coisa, tipo, não tem mudança. Aí, aí não mesmo, não tem relação com o sentido dessa frase. Não sei se eu estou meio atrapalhado hoje, gente, se eu estou explicando, se eu estou me fazendo entender direito ou não. bom Bom, e pessoal, a também se gente vocês não tiverem, diga. não, eu ia falar mesmo que você. Que a gente leu as 4 frases, aí a gente fez as explicações. E agora a gente vai esperar mais um tempinho para se alguém tiver mais algum comentário, alguma dúvida, alguma crítica, qualquer coisa, aí a gente vai conversando, aí se não, aí a gente já finaliza. Mas se alguém tiver algum, a gente vai ficar por aqui um tempinho. Tá, só vou, agora que eu arrumei meu raciocínio aqui, respondendo aqui ao Eduardo e ao Emiliano, vocês falaram aqui do humor, né, da frase 15-15. Sim, ele tem a ver com o pu, não com o u. Sim, você não sei o que fazer com quem não pergunta o que se deve fazer, entende? Não tem comunicação, é a famosa relação, como diz o professor lá, né, sujeito atômico, né? Você tem dois sujeitos e eles fazem a relação um com o outro. Não tem a relação como base, entende? Aí faz sentido o pu e o mo tá na mesma frase.
concordo com vocês aí. Agora que caiu a ficha. Não sei se eu me fiz. Ah, tá, Eduardo. Tá. É eu que não me atrapalhei aqui. Obrigado aí de vocês fazer essa observação aí. Porque eu comparei o U com o U, mas eu não fiz essa. Porque são o U e o Mo ali, né? Porque se tem o U, nossa, opa, ficar falando assim, sem mostrar o negócio, aí não dá, né? Então, realmente, aqui, né? Esse U aqui é o U da relação, e o Mo que está aqui não é relação. Então, faz todo sentido para esses dois aqui estar junto. E esse aqui também, do não também, né? O não cheio que eu falei. E aqui também, o U, lei, né? Sem discriminação. Sem a discriminação definitiva, né? Uma discriminação sempre aberta, sempre em movimento, sempre em transformação, tudo mais. Acho que esses termos eles ajudam um pouco mais, né, do que eu tinha falado no começo. Sim, que bom que agora caiu a minha ficha. Obrigado, gente. Bom, acho que por hoje é só então, né? Hoje a gente tá mais, o pessoal tá mais tranquilo, né? Não adianta ficar esticando tanto também, né? Bom, então, pessoal, obrigada pela presença de todos. A nossa live fica gravada, né, no YouTube, Ah, pera, o Marcelo, né, que é o nome dele. Es- Estou achando bem interessantes essas frases sobre o mestre professor. É, esse projeto que a gente está fazendo junto com o Mestre Sim, eu classifiquei as frases e, de fato, agora são frases sobre o aprender e ensinar. Então, agora essas primeiras frases que a gente está trazendo para vocês, de fato, é sobre mestre, sobre professor, sobre alunos, né? Depois vão ter outros temas. Vai ter benevolência, sinceridade, ritos, né? Outros temas, mas aí mais para frente. Maravilha. Legal. Bom, de mim é só. Eu tenho a última coisa para dizer é desculpem aí o meu embananamento hoje. Mas obrigado vocês fazerem a observação lá do Mo que gostei. Ia passar, eu ia deixar passar batido mesmo, hein? Ia mesmo. Valeu, gente. E Marcelo, eu vou dar uma olhada se eu encontro esse áudio. Aí eu vejo qual foi o termo que ele usou qual foi o termo em chinês que o mestre Sim usou para falar desse lembrar. Aí eu trago para vocês na próxima live. Tá, joia? Bom, pessoal, valeu. Até a Tchau, boa próxima, noite para todo pessoal. mundo. Até quarta-feira que vem. Estamos aí. Tchau.